Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos consultar as tabelas, né, o conteúdo da tabela e vamos também fazer algumas condições como filtros, né, nessa aula. Então, primeiramente, para a gente consultar os dados dessa tabela, nós vimos que anteriormente a gente clica, né, no botão direito na tabela, visualizar a tabela. Com isso vem todo o conteúdo dela aqui. Porém, vamos criar agora a nossa primeira consulta dessa tabela em script, né? Em SQL. Então, toda consulta começa com select. Deixa eu botar em maiúsculo. Select. O que é isso? Uma seleção. Vamos usar esse caractere asterisco from, ou seja, da onde que eu quero obter e qual é o nome da tabela? Livros. Observe que quando eu coloco o nome da tabela, ele automaticamente coloca uma letra. Essa letra a gente fala como apelidar a tabela. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Vamos tirar aqui por enquanto e vamos finalizar aqui. Então, basicamente, essa é uma consulta simples para a gente obter todo o conteúdo dessa tabela. Então, vamos executar. Olha, então encontramos todo o conteúdo dessa tabela. Quando a gente coloca asterisco, o que que a gente está informando para o banco? Selecione todas as colunas dessa tabela. Então, ele vai vir todas as colunas que contém nessa tabela. Caso a gente queira somente algumas colunas, então a gente vai ter que informar o nome delas. Então, ID, vírgula, título. Vamos supor que eu só quero o ID e o título. Vamos executar. Ó, observe que o preço não trouxe. Então, porque a gente está dizendo que a gente só quer essas tabelas e essas colunas. No dia a dia, a gente vai ter, né, várias colunas em uma tabela. Então, imagina que a gente fosse colocar aqui algumas colunas que a gente queria e o script ia ficar só nessa linha. Então, na, na linguagem SQL ou em qualquer outra linguagem, até de programação, a gente costuma de usar as boas práticas, que é o que? Indentação do código, organização do código. Então, para nesse caso aqui, a gente utiliza o from logo abaixo, para ele poder ficar um conteúdo mais comprimido na tela, para a gente melhor enxergar. Então, eu já disse as colunas, então eu vou comentar aqui para seleção do conteúdo da tabela. Quando eu utilizo asterisco, ele me retorna com todas as colunas, né? E quando eu digo somente as colunas, ele vai me retornar só as colunas. Agora a gente vai fazer o que aquela hora o Debiver sugeriu, que é o apelido da tabela, o alias, que a gente comenta. Então, apelidando tabela. Então, observe que a gente colocou apelido na tabela. Isso para quê?
Imagina que você tem uma tabela com várias colunas, né? Então, imagina se a gente ficar tentando adivinhar qual coluna que tem o nome. Então, geralmente, quando a gente bota um apelido, a gente só bota, em vez de colocar livros ou o nome da coluna, a gente bota o caso, o apelido da tabela, ponto, e automaticamente o nosso gerenciador do banco, o SGBD, ele já mostra pra gente todas as colunas que tem essa tabela. Então, ele vai relacionar aqui pra gente, então a gente simplesmente clica duas vezes e ele já coloca para nós aqui. Se nós executarmos, vai vir só o autor. O que ele fez aqui? Ele repetiu. Por quê? Nós temos mais, né, de um livro para o mesmo autor. Então, isso aqui vai acontecer quando a gente faz um select somente numa coluna, ele vai acontecer essa duplicidade. Então, vamos aprender aqui como remover a duplicidade. A gente vai usar uma função do banco distinct. O que é isso? A gente vai distinguir a coluna autor da tabela livros. E vamos executar. Vou subir um pouco aqui. Observe que não tem mais duplicidade. Eu vou consultar aqui de cima de novo, ou seja, tudo. 62 linhas, né? Ou a última linha. Quando a gente faz o distinct, ou seja, remove a duplicada, ele vai para 56. Então, ele reduz o resultado. Então, isso é importante para quando a gente está usando a consulta no banco, para de forma que não há duplicidade no nosso conteúdo. Mais na frente eu falo mais sobre essas funções aqui. Eu falei do banco, mas do SQL, tá? Tem alguns bancos têm algumas funções à parte, mas no modo geral são tem algumas que são bem comum entre outros bancos. Então, aprendemos a usar o select dessa forma, né? Sempre ele dá de trazer todas as colunas com asterisco. Então é isso, tem a gente formando as colunas, né? Apelidando a tabela e removendo a duplicidade de uma determinada coluna ou ambas. Aqui eu fiz só de uma, mas pode ser para várias. Agora eu vou abrir outro aqui, que a tela está pequena. Agora vamos começar com os filtros, as condições. Então, filtrar as infos da tabela. Então, vamos supor que eu quero relacionar todos os livros acima de R$ 100. Então, filtrar livros acima de R$ 50. Como que podemos fazer isso? Vamos continuar com o padrão, né? Select. Vamos botar todas as colunas. Pronto. E por enquanto a gente só tem essa tabela mesmo, mas na próxima a gente vai criar mais. Todos os filtros iniciamos com o where e informamos
o que queremos de filtro. Então, como eu falei do preço, então, preço maior. Aí, quem lembra da matemática, ó, matemática está presente em tudo praticamente, né? Então, com o símbolo de maior, nós colocamos 50. E vamos executar esse nosso código. Vamos ver o que ele retornou? Ó, vou ordenar aqui. Ó, não retornou. Se botar menos que 50, vai aparecer outros resultados. Ó, os 99, os 9,99 e assim vai. Vamos voltar com maior que 50. E observe que o nosso retorno, ele não traz nenhuma ordem, né? Eu tive que fazer aqui na coluna e ordenar para ASCII. Mas a gente pode fazer isso aqui no nosso script. Então a gente vai colocar order by, ou seja, ordene o que? A coluna preço, mas ordenar em que? Crescente, decrescente. Como a gente quer crescente, então é ASCII. Observe que ele retornou. Então, o que é o ASCII? Tá, vou botar para vocês aqui só para... ASCII vem de ascendente. Isso em português, tá? E DESC, descendente. Então, se a gente colocar aqui DESC, ele também vai fazer, mas de forma contrária, né? Do maior para o menor. Observem. Então, temos dessa forma para organizar nosso código. Então, recapitulando o que nós fizemos. Então, fizemos nossa primeira consulta com todas as colunas ou alguma delas. Apelidamos as tabelas, ou seja, aprendemos a trabalhar com o alias, né? Normalmente, foi até bom voltar aqui, a gente coloca as, tá? Mas os gerenciadores de banco atualmente não precisa colocar. Mas de forma de boas práticas e para melhor visualização do script para você e para outras pessoas, nós colocamos o as, tá? Aprendemos também a remover a duplicidade utilizando o distinct. E por último, fizemos nosso primeiro filtro, né, na tabela, e ainda utilizamos o order by. Bacana, hein? Daqui para frente a gente vai conseguir manipular mais as informações e construindo mais uma tabela que a gente vai criar, a tabela de autor, que nós temos o livro, o autor e o preço. Vamos criar o autor e vamos começar a fazer essa manipulação entre as tabelas. Relacionar, criar os vínculos e assim vai. Muito obrigado e até a próxima.